Muito bem, agora vamos finalizar o nosso cadastro de usuários. A primeira coisa que vamos fazer é verificar se o login já existe no banco de dados e dar o próprio erro caso ele já exista, porque a gente não pode ter um login duplicado. Então eu tenho aqui o if empty login. Se ele não tiver em branco, aí eu vou botar aqui um else if, tá? E fazer essa verificação. O problema dessa verificação é que eu tenho que estabelecer uma conexão com o banco de dados, fazer uma busca e ver lá se aquele login já existe. Então eu não tenho como fazer isso daqui em uma condição. Então eu vou fazer aqui um else. E aí eu tenho que ter uma conexão com o banco de dados. Minha conexão está criando aqui embaixo. Então eu vou levar esse cara lá para cima. Vamos botar ela aqui. Eu preciso exatamente buscar esse login no meu banco de dados. Então vamos lá fazer um já tem login igual consulta. Agora vamos fazer o consulta dados certo. Select ID from usuários, onde o login foi igual o login. E if MySQL i non host de já tem login for maior que 0, aviso ponto igual o login já existe. Isso aqui já vai resolver o nosso problema. MySQL non host, ele me retorna o número de linhas que a consulta recebeu. Então, se eu for lá e tentar cadastrar agora um cara que já tem o login já existe. O problema está resolvido, porém ele está muito mal resolvido, né? Essa validação aqui não está legal. E então eu vou fazer aqui uma função já existe no banco de dados. Vamos botar aqui já existe um banco de dados, já tá bom. Vou botar verifica login, melhor. Eu preciso receber o login, né? E basicamente eu vou copiar essa lógica aqui para mim. Vamos arrumar a indentação. Então eu recebo aqui o login, vou botar o require once aqui do servidor aqui dentro. Como eu trabalho com require once, não tem problema de eu ter duas vezes do meu arquivo. Então já tem login, consulta dados, passa lá o login. E o que acontece aqui? O mensagem de erro não tem que ser aqui. Aqui eu vou botar exatamente um return false, né? Melhor, return true, porque não, return false, verifique login. E no caso else, return true. Então se ele achar um login lá no meu banco de dados, ele vai retornar falso. Se ele não achar nada, ele retorna verdadeiro. E aí eu posso fazer aqui o meu else if verifica login. E ele vai retornar true caso esteja certo. E aqui eu quero que entre no meu else if caso ele esteja errado. Então verifique login
eu estou verificando. Tá, beleza? Então retorna verdadeiro. Essa é a lógica da função. Tá errado, então falso. Só que aqui eu quero o oposto. Eu quero que ele entre no else if caso ele esteja errado. Então basta eu usar o not. E aí sim, aviso ponto igual. O login já existe. E o login já existe, tá? Minha função está funcionando e agora que minha lógica da validação continua clara. Além de fazer o login, essa verificação do login, eu quero que o usuário confirme o e-mail dele, tá? Então, para ele confirmar o e-mail, eu tenho que primeiro fazer com que esse usuário não possa fazer o login logo após ele fazer o cadastro. Então eu vou alterar essa tabela aqui do usuário. Eu vou voltar aqui para a estrutura e eu vou colocar 2 campos a mais, que é eu vou botar aqui, adicionar 2 campos no final da tabela, perfeito, que vai ser o token, que vai ser uma chave que eu vou gerar para enviar para o usuário para ele fazer essa verificação. Vai ser um varchar 100. E o status, que é o status daquele usuário, se ele pode ou não fazer o login. Que vou botar aqui um small int. Default 0 e token pode ser nulo, mas o status não. Então você vê aqui que está todo mundo aqui já com status 0. E o status 0 vai dizer que aquele usuário não pode se logar, ele vai ter que ter o status 1. E eu tenho que gerar esse token e enviar para o usuário. Então eu vou gerar esse token utilizando a minha função MD5. Então eu vou criar aqui a variável token MD5 com frase secreta concatenado com o e-mail do usuário. E vou gravar esse token agora lá no meu banco de dados. E eu tenho que enviar esse token para o meu usuário. Para eu enviar o token para o usuário é a função mail, né? Para onde que eu vou enviar o e-mail do sujeito? Opa, vamos lá. Título, confirmação de cadastro. Aí no caso o corpo da mensagem, eu vou criar aqui uma variável que vai ser favor confirme o seu cadastro clicando no link abaixo. E aí eu vou botar aqui um /n. Vamos quebrar a linha aqui também. E aí eu vou abrir com aspas simples href. Aqui não tem link. Teria que enviar com. Eu vou botar aqui localhost. Eu esqueci agora o endereço que eu estou aqui. Localhost sistema / confirmar e-mail.php, passando por id token igual token. E aí ele vai enviar esse e-mail para o usuário, fazendo com que o usuário possa confirmar o e-mail dele. Vamos testar aqui tudo certinho. E na verdade vou fazer uma coisa aqui que eu já estava com vontade de fazer. Eu vou limpar aqui meu banco de dados para tirar esses testes. Vamos fazer aqui
cadastro de verdade, agora está tudo finalizado. Então, André. E tá lá, sucesso, tá? O meu usuário está cadastrado com sucesso. Eu tenho aqui todos os dados direitinho, minha senha codificada, o meu token e o status 0. No próximo vídeo eu vou fazer exatamente esse arquivo de confirma o e-mail, para o usuário poder confirmar o e-mail e trocar o status de 0 para 1.